A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Nação da Cruz MS. Eu sou o pastor Éder Flávio, e eu quero falar hoje aqui a respeito das bofetadas do filósofo e cientista inglês Francis Bacon. Quem foi Francis Bacon? Você pode achar muita matéria dele na internet, você pode estudar muito. Ele foi um revolucionador, né? Ele revolucionou o método científico de aquisição de conhecimento. Foi um grande homem, um grande cientista, muito inteligente, que até hoje se fala no nome dele. Então, esse vídeo aqui tem a função de mostrar quão ridículo é aqueles que se acham os detentores do conhecimento, os detentores da sabedoria científica, quando na verdade a própria ciência, como já tenho falado em vídeos anteriores, são contra aqueles que se julgam livres pensadores, né? Quando na verdade livres de liberdade não tem nada na forma de pensar, muito pelo contrário, eles são escravos da própria ignorância e da própria limitação em que eles se encontram, mas eles não conseguem enxergar esse tipo de coisa, estão em completa escuridão, estão, como o próprio Francis Bacon fala, dentro de uma caverna escura, onde todo conhecimento que eles julgam ter está contido apenas dentro daquela caverna. Eles não são capazes de, através do método de indução, que eu sempre tenho falado, né, tenho falado e falei em algumas lives em que eu participei com alguns ateus, mas eles não entenderam absolutamente nada, eles não entendem, acho que nem sabem o que é método por indução, eles não usam método por indução. É o método que nós cristãos usamos com relação às experiências. Eles detestam essa palavra, experiência espiritual, eles detestam. Só que eles vão ver que o próprio Francis Bacon aqui fala a respeito de experiências, fala a respeito de umas certas palavras que certos ateus falam aí, né, um amiguinho imaginário, né, se referindo a Jesus. Pois é, Francis Bacon aqui ele fala também a respeito da ciência, que a imaginação deveria compor a ciência, e não é imaginação científica, não. Não é imaginação científica. Então, na verdade, Francis Bacon foi um verdadeiro tapa na cara dos ateus, ou chamados livres pensadores, livres, né, pensadores, e também esses mestres profanos, né, que têm profanado a palavra do Senhor, esses verdadeiros mestres da profanação, da heresia, são verdadeiros hereges que têm procurado descredibilizar a Bíblia Sagrada, têm procurado desconstruir o Evangelho Santo, tanto o Evangelho Santo quanto a pessoa santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os ateus, como eles falam que se baseiam muito, né, se escoram muito na ciência, a ciência dá um verdadeiro pau neles. A ciência tem dado verdadeiras bofetadas, mas essas partes eles escondem. Eu vou mostrar aqui onde que Francis Bacon, esse filósofo e cientista inglês, deu uma verdadeira bofetada, duas bofetadas só que eu vou mostrar aqui. Se você pesquisar na internet, tem muito mais cientistas cristãos, cientistas que pelo menos acreditavam, teístas que acreditavam em Deus, e que esses ateus, eles escondem essas verdades. É uma verdadeira palhaçada aquilo que os ateus têm difundido. Eles se julgam, como eu falo, donos da verdade, falam termos técnicos, termos difíceis, e aquilo que eu falei no vídeo anterior, eles acabam usando, né, aquele abrolho lá nos olhos, aquele tapa-olhos de charreteiro, né, de charrete nos olhos, e eles ficam bravos comigo por causa disso. Deixa eu ficar bravo. Por mim pode tomar Revoltrex aí para ver se cura a braveza deles. Uma palavra aqui, vamos lá, uma palavrinha que eles frequentemente usam é empirismo, né? Eles gostam muito dessa palavra, empirismo, né? Conhecimento empírico, né? Eles baseiam seus conhecimentos em livros, como eu falei em vídeo anterior, baseados em autores tão céticos quanto eles, então, portanto, não se pode dar credibilidade, porque uma coisa que é interessante aqui, que eles também não falam, e eles também nem analisam, porque eles fogem do método de indução, do método honesto de raciocínio, é que assim como há uma quantidade grande de autores que levam a descredibilidade à palavra do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada, há uma série de autores que não são cristãos, que dão embasamento bíblico, dão embasamento à veracidade da palavra de Deus. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala a respeito da mão apalmatória. Um vídeo onde fala daqueles ateus do século XVII, mais ou menos, em que eles são racionalistas do século XVII, que eles estudaram 50 anos, para depois de 50 anos, né, chegarem à conclusão que a palavra de Deus, os evangelhos eram verdadeiros. Mas hoje, né, eles negam esse tipo de coisa, eles nem citam esse tipo de coisa. 50 anos estudando a fundo. Os racionalistas não eram cristãos, não.
Então, eles gostam de encher o peito e falar a respeito de empirismo. Eu estou com o dicionário da língua portuguesa aqui, porque eu gosto de pegar a definição originária, né, da palavra ali, a definição direta do que está escrito aqui, para que vocês vejam quão ridículo tem sido muitos desses chamados ateus ou livres pensadores. Veja só, o dicionário da língua portuguesa, estou com o dicionário aqui, Luft, esse dicionário aqui, Luft, aqui começa falando sobre empírico, é um adjetivo, significa que só se guia pela experiência e não pelo estudo. Então, é um adjetivo. Uma pessoa empírica é aquela pessoa que só se guia pela experiência e não pelo estudo. Somente pela experiência. Aqui começa a parte ridícula dos ateus, onde eles criticam nós cristãos por falarmos sobre conhecimento baseado em experiências espirituais e eles riem de nós. Pois é a vez de nós rirmos deles também, porque eles pregam uma coisa que nem eles entendem. Falam, muitos ateus, eu já vi vários ateus enchendo o peito falando sobre, para mim, a base é o conhecimento empírico. Nem eles sabem o que é isso. Nem eles sabem o que é isso. Empírico é aquele que só se guia pela experiência e não pelo estudo. Veja que o estudo não está nem envolvido aqui. São experiências cognitivas. São experiências onde nós adquirimos conhecimentos pela cognição, observando. É muito próximo do método indutivo que eu vou falar para vocês aqui de Francis Bacon. Talvez eu faça até um segundo vídeo a respeito, porque eu nem sei se vai dar tempo. Eu não gosto de fazer um vídeo mais do que 15 ou 16 minutos no máximo, já está 6h46. Então é interessante você observar isso. Agora, olha só a palavra empirismo. Você gravou aí sobre o adjetivo empírico, vou repetir, que só se guia pela experiência e não pelos estudos. Agora, empirismo é um substantivo masculino, sistema filosófico que atribui à experiência a origem do conhecimento humano. Uma segunda definição, conhecimento adquirido pela experiência, com abstração de princípio científico rigoroso, com abstração de princípio científico rigoroso. Olha o empirismo. O que é o empirismo? É a aquisição de conhecimento por experiências sem contar com princípios científicos rigorosos. Então, como que eles criticam a experiência, né, que nós julgamos ter, o conhecimento que nós julgamos ter da espiritualidade mediante experiências? Por quê? Por causa disso aqui, ó. O tapa-olho deles, o ambrolho deles, visão limitada, falta de indução. E Francis Bacon pregou muito a respeito da indução, ensinou muito a respeito da indução, e vou te falar o que é indução. Então, Francis Bacon. Quem é Francis Bacon? Um filósofo inglês e cientista, que deu uma verdadeira bufetada, até hoje dá uma verdadeira bufetada desses ateus. Ele foi um dos fundamentadores da base do conhecimento científico, ele foi um revolucionador, um revolucionário, ele revolucionou, na verdade, as bases científicas do conhecimento. Ele trouxe um novo caminho de conhecimento do empirismo, né, para a humanidade. Cooperou muito para com a humanidade. E ele criticava muito, ele falava assim que muitos dos conhecimentos não podem ser adquiridos porque há ídolos criados, não é ídolos cristãos, não estou falando de ídolos cristãos, tá? Ou imagem, escultura, etc. Ídolos são aquilo que as pessoas gostam de se apegar e não abrem mão daquilo. Os ateus têm ídolos, eles têm esses ídolos, eles se fecham naquele conhecimento deles, né? Me prova Deus, me mostra aqui, me mostra no livro tal, me dê base bíblica, não, base científica. Esses são os ídolos deles. Eles não abrem a mente para o conhecimento indutivo. O que é um conhecimento indutivo? Já vou falar para vocês daqui a pouco. É você observar, é muito semelhante ao empirismo, mas você observa as situações regulares que ocorrem, vão colhendo dados a respeito daquilo que você tem observado e que tem ocorrido com regularidade, aquilo vai formando bases de conhecimento para você, até bases científicas de conhecimento. Mas eles não fazem isso. Aquilo que eu falei no vídeo anterior a respeito do ateísmo aqui, que tem uma visão precária, eles não observam com honestidade, eles não vão atrás para investigar se é verdade, eles já batem o martelo falando, não, essas experiências são coisas mentais, coisas
psicológicas. Nesse momento, todos eles viram, uns viram psicólogos, outros viram cientistas, outros, quando na verdade não são coisa alguma, não tem entendimento de absolutamente nada dessa parte. Eles podem ter muito conhecimento científico, e não muito, viu? Não tanto assim também, porque não são cientistas. Eles são, como eu falei em vídeos anteriores, são cientistas, e são cientistas, se se consideram cientistas, são cientistas de internet, tá? Porque falam muito na ciência, mas a própria ciência não os apoia. Então esse Francis Bacon, ele chamou de ídolos. Existem vários ídolos, ídolos da caverna, ídolos disso, ídolos daquilo, são um mundo fechado de conhecimentos regulares, que acontecem com regularidades, e que a pessoa tem aquilo por verdade, somente aquilo por verdade, e não abre campo para novos conhecimentos. É o que os ateus fazem. É o que os ateus fazem. Agora vamos lá, o método de indução. Indução, aqui ó, é aquilo que é baseado nas observações e na experiência, é o que nós fazemos. Eu falei uma vez numa live com um ateu que nós somos cristãos, antes de nós sermos cristãos, nós somos cristãos devido às experiências que nós observamos e que aconteceu conosco. Então eu falo para vocês, se hoje eu tivesse baseado o meu cristianismo nos livros, se eu tivesse baseado o meu cristianismo em análises filosóficas, análises científicas, hoje com certeza eu seria um ateu. Com certeza eu seria um ateu. Infelizmente eu seria um ateu, estaria com a visão limitada, também fechada. Mas graças a Deus, ele abriu experiências para mim e eu também me abri para essas experiências. E fui observando, não é que aconteceu uma experiência e já aceitei aquilo como verdade. As coisas foram acontecendo, é assim que acontece com um cristão sincero diante das experiências de Deus. Então, indução é baseada nas observações e na experiência. Permite ao homem conhecer a regularidade, o funcionamento e as relações entre os fenômenos da natureza, formulando dessa forma as leis científicas. Então, indução é o que eu tento falar para os cristãos. Por isso que naquele vídeo eu falei, no vídeo anterior aqui, sobre a precariedade da visão ateísta, que quando qualquer cristão, em contato com eles, fala a respeito dessa ou daquela experiência espiritual, eles ignoram completamente, porque eles não são capazes de ir pelo método da indução e observar, estudar, analisar sistematicamente se há algum fundamento dentro daquelas experiências. O que eles fazem? Como eu falei, bate um martelo e fala, não existe, isso é efeito psicológico, é coisa da sua cabeça, está variado, não é assim? Pura ignorância. Julgam-se livres pensadores quando na verdade são escravos pensadores da própria ignorância. Livres pensadores aonde? Não são livres, eles mesmos são escravos das suas próprias limitações criadas por eles mesmos. Olha só, agora para terminar essa parte do Francis Bacon aqui, ó, aí ele falou assim que as ciências poderiam ser da poesia e da imaginação. Imagina um cientista falando em poesia e imaginação. Então esses ateus aí que ficam falando, né, um amiguinho imaginário se referindo a Jesus, olha só o que Francis Bacon fala a respeito da imaginação. Olha só, que bofetada no meio da fuça, que bofetada no meio da fuça, no meio da cara. A ciência poderia ser da poesia e da imaginação, da história e da memória, da filosofia ou do estudo da razão. Os ateus, se apegam somente à razão, ao estudo científico, mas esquece, né, da observação de todas as áreas que a natureza tem, que existe na natureza, que existe em nós e que existe além de nós, como no caso do campo espiritual. Mas então vamos terminar, já são 13 minutos aqui. Quais são as bofetadas? Vou citar 2 bofetadas aqui do grande filósofo e cientista Francis Bacon. Não sei se ele era cristão, mas era com certeza um teísta, acreditava em Deus. A primeira bofetada nos ateus. Olha o que ele falou. Um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo, mas a profundidade da filosofia leva-a para a ligação com Deus. Que bofetada! A primeira bofetada. Agora aguenta a segunda bofetada, ateu. Olha a segunda bofetada que ele falou. Pouca ciência afasta muitas vezes de Deus, e muita ciência conduz sempre a Ele. Toma a segunda bofetada. Toma a segunda bofetada. Se ele falou que pouca filosofia e pouca ciência tanto afasta de Deus como torna as pessoas ateístas,
Isso quer dizer que os ateus são ateus, esses hereges que têm pregado contra a palavra de Deus são hereges, são profanadores da própria palavra de Deus. Por quê? Eles não têm tanto conhecimento ou tanta ciência quanto eles parecem ter. A verdade é essa, é isso que Francis Bacon quis dizer. Eu vou repetir para você: um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo. Na segunda frase ele fala: pouca ciência afasta muitas vezes de Deus. Agora, a profundidade da filosofia leva para a ligação com Deus, e na segunda frase, a muita ciência conduz sempre a Deus. Você é ateu? É porque você é pouco filosófico, pouco indutivo, tem pouco conhecimento da ciência. Por isso que você é ateu. Falta muita ciência, falta muita filosofia, tem que filosofar muito. Tem que usar um método indutivo para conhecer muito mais do que você pensa conhecer, porque até agora você só conhece as coisas de livros escritos por outros céticos, outros ateus. Então, toma a bofetada aqui, ateu, de Francis Bacon, cientista inglês aqui. Vou repetir antes de terminar. Um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo, mas a profundidade da filosofia leva para a ligação com Deus. Pouca ciência afasta muitas vezes de Deus, e muita ciência conduz sempre a Ele. Então, que esse vídeo aqui se espalhe pelo mundo, e que as pessoas agora cheguem e podem chegar à conclusão. Quando você estiver diante daquele que se gaba e enche o peito, fala: eu sou ateu, sou cheio de conhecimento, cheio da razão, cheio da ciência, fala: não, não é não. Falta muita filosofia e muita ciência aí. Por isso que você é ateu, porque falta essas coisas ainda. Se tivesse muita, você não seria ateu. Fiquem com Deus.